Saudações, buscadores! Essa sessão aqui que vocês vão assistir agora já foi vista pelos assinantes do PC Plus, a nossa plataforma de streaming estilo Netflix. No PC Plus, vocês conferem as sessões assim que elas acontecem, podem participar de sessões ao vivo e fazer suas perguntas, além de estudar no nosso Clube da Compreensão Cósmica, onde ensinamos de forma didática o que aprendemos aqui no projeto. Tudo no mesmo pacote. E aos pouquinhos também estamos adicionando todo o acervo de sessões daquelas mais antigas e todos os assinantes têm acesso a um grupo exclusivo. Se você gosta do PCE, considere assinar para ajudar a materializar nossos projetos de expansão, como livros, documentários e mais quadros aqui no YouTube. O link está na descrição. Então tenham todos uma boa sessão. Você está falando que o Tiri apareceu Como humano, como humano a com semana uma inteira. roupa, Hum. foi, com uma roupa é, parecida com aqueles roupas indianas, estava em inglês, eu não entendi qual era o nome da roupa, que é fechadinha até aqui, sabe? De manga, mas assim, um pouco era como se fosse de tafetá, e era comprida até o joelho, e uma calça bem folgada que ele tava. Não via o sapato, se era sapato, se era descalço. Só que quanto mais dúvidas eu tinha, mais ele mostrava. Aí quando foi agora esses dias, ele me mostrou, mas parecia roupa de chinês, que tem aqueles tracinhos aqui. Então, É assim, chinês mesmo. aí ele me apareceu muito nítido como chinês, novo, sabe? Bem novo. E ele, assim, muito diferente do arquétipo. Muito diferente, muito calmo, como se ele tivesse uma cultura muito rica, sabe, Tiago? Da, 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 do país dele, assim, ele lê muito, mas ele estava precisando aprender outras coisas. Ele foi para uma zona, ele não me falou nada, eu tô falando agora que tá vindo aqui na minha cabeça, né? Que ele veio numa zona, ele foi para uma zona, é, depois que ele desencarnou, ele foi para uma zona, ele foi tipo para um templo, sabe? E nesse templo, ele. Eu tô vendo só a imagem, viu, Thiago? Que ele tá Será me melhor estar mostrando aqui. gravando isso? Tô gravando já. Já tá? Já tá gravando? Então, ele disse que foi para um templo. Nesse templo, é, ele tinha. Ele prestava, assim, ele trabalhava lá nesse templo, ajudando, assim, como assistência, né? Mas ele não tinha muita experiência como assistente para auxiliar pessoas, sabe, que chegavam lá, às vezes doente, às vezes é, com problemas, pessoas que vinham de um umbral, sabe, Tiago? Assim, ele não falou umbral, eu que estou dizendo, de umas zonas mais densas, mais pesadas. Então, assim, mandaram ele para uma zona mais densa ainda, ele falou, um outro local totalmente diferente de onde ele estava. E esse local, é, lá ele disse assim, lá era muito pesado. E para ele chegar a entrar, ele falou assim, na Legião, ele precisou passar por outras várias zonas, nas paralelas, né? De várias formas. E todas elas eram a Terra, né, com humanos. Essa experiência que ele está me falando é com humanos. E até ele chegar a, a entrar
nessa legião do seu Tiriri. É, eu tô vendo aqui, Tiago, assim, um local como se fosse assim um templo, mas um templo diferente do outro que ele me mostrou. O outro templo que ele me mostrou, que eu não falei, era um templo mais parecido com esses templos chineses, sabe? Da China. E que tinha muito livros, aonde sabe o que é que ele tá me falando assim, sabe, Tiago? Que lá vai o sábio Tiago. Ele tá me falando que ele era uma espécie de médico, sabe? A gente nem foi pra sala branca, né? Nem Eu fez vou marcar exercício nem aqui. nada, mas Eu vou marcar aqui enquanto isso. É... Deixa eu gravar no Zoom. Sessão de desenvolvimento 80. 1h28 da manhã, 12/10/2023. Você não precisa ir pra sala branca, pode continuar. pronto. O primeiro templo que ele me mostrou, que foi antes dele desencarnar, ele me mostrou um templo é, cheio de livros, onde ele passava a maior parte do tempo dele estudando, lendo. Ele tinha muito, muito estudo, muita cultura. Ele ajudava muita gente, mas por trás dos panos, sabe, Tiago? E ele não tinha muita prática vamos dizer assim, em contato, mas ele passava muita sabedoria e muitas chegavam para ele com as dúvidas e ele conseguia resolver, ele estudava, ele passava e as pessoas resolviam o problema. Então, assim, ele não tinha muito contato com humanos. Ele praticamente ficava enclausurado nesse templo, estudando o tempo todo. A vida dele foi praticamente isso. Ele, muita disciplina, ele tinha muita disciplina, muito correto nas coisas dele. Eu vejo ele assim, estudando muito, Tiago, estudando muito e resolvendo muitos problemas, mas não tendo contato nenhum com outro humano. E quando ele desencarnou, ele disse que foi encaminhado para esse outro templo, e nesse outro templo era muito parecido com o que ele vivia na Terra paralela que ele vivia, que era na China. É, mas havia algumas diferenças que não tinha livros, sabe? E ele estava assim, tipo de frente nos apoios. Ou seja, tudo que ele fazia lá na Terra, ele estava praticando com os, eu vou falar dessa forma, né? Com os espíritos, né? Que chegavam lá, com os outros humanos que chegavam precisando de ajuda de todas as formas. É, engraçado que ele está me mostrando assim que chegavam é, espíritos lá deformados, deformados, doentes mesmo, mental. Eles que era tudo mental, mas a plasmagem, o que ele via dos espíritos eram assim. No começo para ele foi muito difícil, porque ele não tinha contato com isso, então ele falou assim, há uma diferença muito grande, mas ele deu conta. Ele passou a fazer o que ele fazia com disciplina, continuou com a disciplina dele, mas o desconforto dele ainda era muito grande. Então,
num certo tempo, ele mandaram ele. Tinha alguns. Eu tô vendo assim algumas entidades, sabe, Tiago? Também como chineses, que tinha uma hierarquia maior, que comandava assim, que ordenava esse esse local, que chegou na conclusão que ele teria que partir dali para outras esferas para praticar mais. Mas ele dizia assim que tanto faz para ele porque ele estava se sentindo desconfortável, então mais outras coisas para ele não ia fazer diferença. E que ele queria aprender, ele quer aprender. Ele diz, eu sempre quis aprender, eu sempre gostei de estudar, de todas as formas. E ele passou a frequentar outras esferas, e aí ele está me mostrando esse outro templo, é, de pedra, sabe, Tiago? Um trono de pedra em forma de círculo ao ar livre, mas todo rodeado de pedras pontudas e um trono bem grande. E aí lá eu tô vendo assim ele e mais outros de várias humanos. Eu tô vendo tudo como humanos. Ele diz assim que prefere mostrar dessa forma para mim, para que eu entenda o arquétipo. Então ele diz que vai mostrar dessa forma para que eu possa entender melhor o trabalho dos arquétipos. E nesse trono tem uma entidade maior do que eles. A plasmagem dessa entidade é muito grande, que é metade homem, a outra metade. Eu tô perguntando assim, se é para falar tudo que eu tô vendo. Ele disse, fale. E a outra metade é como se fosse, Thiago, como se fosse um bode, sabe? Hum? As, a metade homem tem uma coroa, é barbudo, o arquétipo que eu tô vendo é barbudo, tem uma coroa, é bem musculoso, mas da cintura para baixo é tipo um bode, um cabra, assim, aquelas pernas de cabra, sabe, Thiago? E segura um tridente, tem capa. Aí ele diz que chamou ele de Tiriri. A origem do nome é Tiriri. Ele fala que é por conta do tipo de legião e a zona onde eles estão. É como se aquela zona, aquela região onde eles se encontram, pertencesse só a eles. E então, na verdade, o nome da legião é Tiriri, não é da entidade em si, é da zona. E ele está falando assim, ele é um guardião. Aí eu estou perguntando por que que essa plasmagem dessa forma. Aí ele está falando para mim que foi a primeira.
plasmagem que ele viu quando chegou lá e que é o arquétipo de onde ele trabalha. Aí eu estou perguntando se ele tem outra aparência, assim, se ele tem outras plasmagens, ele se tem várias, inclusive eles também, né? A primeira coisa, ele disse assim que passou uma temporada lá antes de entrar em contato com humanos para aprender a se plasmar, aprender como nós chamamos aqui de magia. Ele falou assim que eu não me preocupasse com essas palavras, porque ele está no campo de arquétipos, de Umbanda, então não tem problema nenhum. Ele está falando para mim eu falar dessa forma, porque é exatamente assim que ele quer que entenda, que depois, em uma outra ocasião, ele amplia essas imagens para mim com outros arquétipos ou outras plasmagens. Mas no momento ele quer me mostrar isso. E ele acha importante para mim e talvez o projeto, esse relato, por conta das aproximações desses arquétipos de Umbanda e torna algo mais compreensivo. É porque eu disse para ele que eu tenho muito medo, né? Respeito. Ele disse que é por isso que ele quer se aprofundar, mostrar alguns fundamentos para mim, não só ele, dessa forma, desse arquétipo, entender melhor, porque não só eu, mas como para quem conhece, mesmo quem não acredite, esses arquétipos aqui nessa paralela, eles são usados e trabalhados por todos, acredite ou não acredite. Aí eu tô vendo ele lá, né, no meio, que é como se fosse um círculo cheio de pedras. Acho que eu já falei, né, como é que era. Aberto, né? Pedras A pontudas e torno grande. pedras, assim, são altas, viu, Thiago? Bem altas, bem altas mesmo. Aí eu tô vendo aqui ele e mais assim uma legião de humanos de todas as espécies, como se fosse de todos os locais. Aí eu tô perguntando para ele se é de outras paralelas. Ele disse que sim. Não só, é, ele fala que também tem da nossa paralela aqui também, e de outras paralelas de outros tempos, ele fala assim, sabe? De vários tempos. Então, esse tempo que eles passam lá é justamente para que eles possam entrar nessa frequência dessa zona, que eles possam ter a mesma vibração, porque cada um vem de um local diferente. Então, passar a manipular energias e manipular a plasmagem e aprender. Ele fala, eu vou falar do jeito que ele está me falando, a pular de paralelas, porque o trabalho deles não é só aqui.
Eles andam. Tiago, ele tá me mostrando agora. Eu não acredito. Ele tá me mostrando uma criança que eu já tinha visto no meu, no meu campo mental há um tempo atrás, mais ou menos uns 12 anos. Essa criança, ela é como se fosse um índico, sabe? É ele. Ele tá me mostrando aqui que é ele que, que me acompanha, Outro que me arquétipo dele, é isso? acompanha desde quando é que ele se mostrava para mim dessa forma, uma criança que ele parece um elfo. Essa criança parece um elfo. Eu já tinha visto várias vezes. E justamente essa criança, esse elfo, ele dizia sempre para mim que um dia ia me ensinar como pular de paralelas, de ir para uma paralela e outra sem muito ajuste. Só que eu tive essa conversa com essa criança um tempo atrás e nunca mais eu conversei, mas eu sempre a via no meu campo. Mas Entendeu? nunca tinha conversado com ele. Ele estava falando que uma das plasmagens dele. Eu perguntei por que tipo um elfo. Ele disse que é o que eu deixava me aproximar e carinho, fora o sentimento de afinidade que a gente tem um com o outro. Aí eu tô perguntando para ele se ele tem dualidades, tem sentimentos como a gente. Aí ele falou assim, cada plasmagem, cada paralela, cada que ele vai é uma, um sentimento que sim, não tem como ele não ter. Ele foi humano, ele ainda considera humano, mesmo que ele mude de paralela e mude de plasmagem, ele ainda é humano. E ele ainda tem a dualidade dele. Ele ainda tá, ele diz que assim, eu ainda tô me desenvolvendo como você. Aí eu voltei de novo lá pra zona e ele tá me mostrando trabalhos que ele fazia lá, sabe? De meditação, mas de uma forma diferente que a gente faz aqui, sabe, Thiago? Lá vai o sabe. Como que é isso? Oi? Como que é esse trabalho Essa de meditação. meditação? É, por que que é diferente? Thiago, ele tá me mostrando é, ele, mais uns. Ele diz que a meditação com que eles faziam não é só. Então, eles tinham uma esfera, todos eles em círculo. Eu tô vendo aqui assim, mais ou menos uns quatro, cinco em círculo. Eles não estão sentados, eles estão flutuando e tem uma esfera. Cada um tem uma esfera. E a meditação que ele está me mostrando é eles colocando
Eu não sei como explicar isso, Thiago. Peraí. É como se eles colocassem uma parte das suas memórias, é como se eles compartilhassem as suas memórias e colocassem dentro dessa esfera. E a partir dali, aquela esfera, é o que ele está me mostrando, sabe, Tiago? Eu vou Sim. falar do jeito que ele está me mostrando. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi o menino. E aí ele está me mostrando ele colocando uma parte da memória dele, cada um faz isso em forma de círculo. Eles estão em posição de lótus, mas flutuando. E eles mantêm essa esfera flutuando também. E eles vão compartilhando é, essa memória. É como se eles pudessem mentalmente transferir parte de todos os conhecimentos dele para essa esfera. E depois eles iam transferindo para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. Não sei se tu tá me entendendo. E é como se cada um começasse a ter o mesmo conhecimento, a mesma Hum, frequência, entendi. e a partir dali é como se ali eles se tornassem uma egrégora. E assim tinha vários outros que faziam as mesmas coisas, sabe, Tiago? Então, eles praticamente, aquela egrégora, a partir dali, eles passavam a trabalhar juntos. Aí agora ele está me mostrando eles assim enfileirados, sabe? Assim, eu tô colocando 5 porque é o que ele está me mostrando. Mas ele disse que eu não me apegasse à quantidade, só para ter uma referência. Então, eu tô vendo agora um atrás do outro e, e eles, tipo assim, se uniam como um só. E a mente deles estavam já juntas, né? Por conta da esfera. Então, eles se tornavam um só. E aí, esses, vamos dizer assim, esses que se tornavam um só, eles iam para outras zonas. Só que ele tá me mostrando numa outra zona que deixa eu ver se eu consigo explicar. É interessante, mas não sei se eu vou saber falar. É interessante porque quando ele vai para essa zona, eu vejo um corpo, sabe? Eu vejo uma plasmagem só de um, mas é como se cada um pudesse. É como se ele está me mostrando esse Thiago, como se um olhasse para frente, outro olhasse para o lado, o outro olhasse para o lado, e o outro olhasse para trás, e o outro olhasse para cima. É como se cada um observasse e mexesse mentalmente o que tinham que fazer. Embora cada um fizesse sua parte, automaticamente era compartilhada as informações. Ele mandou eu assim imaginar um dragão de 5 cabeças para que eu pudesse entender o acoplamento. Foi isso que ele falou. É um acoplamento. Certo.
E assim eles iam para várias paralelas. Ele passou muito tempo é, trabalhando em paralelas muito que a gente pode chamar de muito densas, pesadas, é, aprendendo a trabalhar com a mente, aprendendo, por isso que eu podia falar dessa forma, os fundamentos de cada zona. Ele falou assim, regras. Ele disse, existem regras, sim. E algumas, inclusive, foi difícil, porque mesmo que todos eles, de uma certa forma, têm uma função, ele tá, assim, pelo que eu tô entendendo, é como se fosse assim, como se ele fosse numa outra zona do Exu Tiriri, ou de Exu Marabô, que também trabalha dessa mesma forma que com a Legião, mas que nem todos são permitidos eles entrarem. Existe uma negociação e um. Ele falou assim, que são, que eu poderia falar dessa forma, contratos, às vezes temporários, às vezes mais longos, para determinada missão. Ele disse que eu podia falar dessa forma. Aprendizado, ele falou assim. Então, ele, por um tempo, ele passou muito tempo visitando esses outros. Alguns, quando ele fala ele diz assim, eu estou falando de mim, mas os outros que estão comigo. Ele aprendeu a. Aí eu estou perguntando a ele se ele não trabalha sozinho. Ele disse que hoje sim, mas ele teve que aprender a trabalhar dessa forma. E ele diz assim: hoje não é que eu trabalhe só, é que hoje eu tenho um pouquinho mais de. Como é que eu posso falar o que ele está dizendo? Não é liberdade, sabe, Thiago? Autonomia. É autonomia. É para ir sozinho numa zona sem o acoplamento. Mas que determinados trabalhos, determinados cantos, ele precisa desse acoplamento, porque se torna mais forte. Mas que chegou um determinado tempo que cada um passou a trabalhar sozinho, embora conectados. Aí eu estou perguntando para ele que se ele só tinha essa conexão com esses que ele meditou, né? E os outros, eles assim, nós passamos a ter acoplamento com todos da Legião. É claro que eles falando assim, ó, claro que com o tempo que eu criei mais autonomia, eu não precisei mais passar por esses exercícios, porque ele fala assim, olha, tá sempre chegando um novo e tá sempre surgindo uma nova zona e, e sempre vai um para lá, para essa nova zona, para tomar de conta. Quando chega a um certo patamar, assim, conhecimento. Então, assim, tá sempre chegando e sempre saindo. Aí eu tô perguntando para ele que aquele arquétipo que foi mostrado no trono,
Se ele sai de lá, se troca, ele falou assim para mim, passa por um bom tempo, que não tem como ele me explicar, porque o tempo lá é diferente daqui do nosso, e não existe tempo. Ele disse assim, é porque lá não existe o tempo, e o que eu posso te falar mais claro possível, para que eu pudesse entender, seria como se uma determinada quantidade de, de eu não estou conseguindo encontrar uma palavra certa, porque não é aprendizado, sabe, Tiago? Missões. Missões, para que esse guardião ele possa agir em outras zonas diferentes. Mas sim, ele disse assim, mas sim, pode-se dizer que muda, vai mudando, sempre muda, sempre está mudando e sempre está. Ele disse assim, eu ainda não aprendi tudo, eu ainda estou em aprendizado, consegui uma certa autonomia, é, tenho como andar nas paralelas, negociar, ajudar, porque ele disse que o trabalho dele hoje, ele fala assim, com você, hoje com você, ele fala assim, e é assistência também, não só minha, mas da humanidade em si, e com isso ele também aprende. Ele disse assim, quando a gente fala em aprender, não significa que eu não sabe o que ele está fazendo. Muito pelo contrário. Ele disse assim, eu estou aqui, trabalho, ele chama de zona aqui. É porque acho que ele se refere a paralelas como zona, sabe, Tiago? Eu entendi, Né? estou entendendo isso. E então ele disse assim, aqui nesse estado, nessa zona, ele ele tem a autonomia de estar aqui, ele sabe exatamente para que ele veio, o que é que ele vem fazer, mas que também é novo para ele, de uma certa forma, porque ele está sozinho. Aí ele está me falando assim, percebe que por mais conhecimento que a gente tenha, a gente está sempre aprendendo algo que a gente nem mesmo imagina que possa experienciar. Eu já fui em muitas zonas, eu já fui em muitas esferas, em muitas paralelas, cada uma de uma forma diferente de aprender. Aí eu estou perguntando para ele se ele sofre, se ele sente dor, se ele tem essas emoções. Ele disse assim, como eu já disse, eu tenho dualidade, porque eu ainda me considero humano, mas eu também já fui em locais que não tem como sentir certos sentimentos. Aí eu estou perguntando para ele se isso influencia no trabalho dele, porque para gente aqui, o Exu, ele é muito próximo da gente, da dualidade. Ele disse que exatamente
por isso que o Exu, ele é considerado um arquétipo mais humanizado do que qualquer outro, por causa da dualidade. Isso não significa que eles não controlem a neutralidade. E o fato deles terem regras e missões até um certo ponto faz com que eles não ultrapassem as extremidades. Embora para nós muitas coisas podem estar relacionadas à extremidade, mas só para nós. Para eles não. Aí eu estou perguntando se eles têm livre-arbítrio e se eles podem fazer algo do jeito deles. Eles assim, sempre, mas também não. Como eu falei, existem regras, programações feitas não só de uma época em que eu era encarnado, mas a minha programação ela continua nas outras esferas. E cada esfera há uma programação também. Eu não deixei de ter a minha programação inicial, mas nunca parei de receber mais programações. A cada esfera que eu vou, a cada trabalho que eu faço, a cada aprendizado que eu tenho, novas programações são dadas e, e são executadas. Mas eles têm um. Ele fala assim para mim, sabe, Tiago, como se fosse um ponto cego. Eu estou entendendo isso. Um ponto cego. Ele disse assim: o que eu quero dizer com isso é que no meio de tanta programação, tantas regras, há um eu humano, um eu Exu, há um eu em outras formas que, que deseja, que cria, e essa criação é minha, embora seja dentro das regras. Eu sei que eu não posso sair das regras, eu sei que eu não posso fazer certas coisas, mas eu sei até onde eu posso ir. E, e nesse ponto cego é onde eu crio, não só eu, mas como todos. E muitas dessas criações, muitas vezes, elas servem até para os maiorais. Ele falou assim. Então,
Eu me considero livre, embora com tantas regras, e muitos acham que ter uma programação é estar preso. Eu só sinto e vejo isso como uma disciplina para chegar em um patamar que esses eus que eu falei para você, desejo. Então, não me vejo preso a programações, eu não me vejo preso a regras, mas sim me vejo como uma disciplina, um caminho que é exigido para certos aprendizados. Então, quando eu estou em uma paralela muito densa, eu não só tenho que seguir a minha programação, mas também as regras da zona de onde eu venho e da zona onde eu estou, para aprender, para ajudar, para fazer o que eu tenho que fazer. E quando isso acontece, eu me sinto satisfeito e me sinto mais capaz de continuar ampliando as minhas viagens. Eu estou perguntando para ele se ele não reencarnou de novo, se ele pensa em reencarnar. Ele disse que não está na programação dele e ele não deseja. Ele está perguntando para mim se eu entendi. Tiago, eu estou latejando, Tiago. Você não tem noção. Meu coração, meu corpo inteiro está latejando. É, né? Isso, tá, principalmente nas minhas mãos. Ele falou para mim que não só ele, mas muitos da minha linhagem, ele falou assim. Ele está falando assim, não estou falando só de arquétipos de Umbanda, eu estou falando da minha linhagem de paralelas, de experiências que eu tenho por aí. Eu estou perguntando para ele se ele tem contato com outras de mim. Ele disse que sim, e ele ajuda também, que um dos trabalhos dele aqui comigo, é, ele se propôs, estava dentro da proposta. Ele está me mostrando aqui, Tiago, um papel, como se fosse um contrato. Ele disse que não tem, ele quer me mostrar dessa forma, para que eu entenda. E ele está me mostrando aqui um contrato que ele fez com quando ele chegou nessa nessa zona do seu Tiriri, na zona Tiriri que ele fala.
a zona de Tiriri, e nesse contrato, uma das coisas que eles passam é um dos exercícios e aprendizado que eles passam antes de sair para trabalho, eles passam pela inspeção de auxílio a quem ele vai auxiliar e quem vão auxiliar eles, porque eles também têm auxílio em outras zonas, outras esferas, eles também passam por lá e eles também são auxiliados. Então, eles passam por essa inspeção. Ele disse que aí ele me mostrou novamente ele como um elfo e ele fala assim que é uma forma de familiarizar, sem assustar, até chegar a hora ou o ponto de se mostrar. Ele diz que acontece isso com quase todo mundo, de acordo com que se sintam melhor, até chegar a hora, o ponto de se mostrar. Então ele fala que esse elfo ele se mostrou não só para mim, mas em outras paralelas também de mim. E ele está falando assim que eu trabalho com ele, que aqui ele faz um tipo de trabalho comigo, em outras eu faço outros tipos de trabalho com ele, que dessa forma na qual eu me encontro nesse nessa paralela, tendo a experiência que eu estou tendo aqui nessa paralela, para ele é muito interessante ele experimentar junto comigo, me auxiliar. E já em outra paralela, a gente trabalha em zonas bem densas juntos. É, ele me auxilia lá para que eu possa fazer certos trabalhos, contratos que eu tenho. Ele disse que está falando dessa forma de contratos e trabalhos para que eu possa entender, para ficar mais fácil ele falar dessa forma, mas que depois ele pode simplificar para mim. É porque ele está falando assim para mim, você não gosta mais desse tipo de palavras, ele disse assim, Hum. mas é necessário, já que eu estou te mostrando como é que funciona o meu arquétipo e nós somos duais, estamos aqui. Aí ele falou que tem alguns trabalhos que a gente faz numa zona muito densas também, que ele me ajuda a entrar e sair para que eu possa cumprir certas programações, contratos, assim eu queira falar. Ele falou. Eu estou perguntando para ele, é, quando ele fala em outras paralelas de mim, é, se é humano também, ou eu tenho outra forma. Aí ele está me falando que humana também, muito humana. Ele falou assim: eu trabalho, minha especialidade
nesse momento é humanos, mas eu te conheço. A gente já compartilhou a meditação da mente. Ele falou assim, em uma das esferas. Aí eu tô perguntando para ele se ele faz isso com todas as mentoradas que é mentorada por ele. Eu não sei se é assim que fala. Ele disse que é uma das formas, pelo menos é o que ele quer me mostrar, para que eu entenda. E que sim, é uma das formas dele trabalhar comigo aqui e em outras paralelas, porque as percepções são diferentes, muito parecidas, mas percepções diferentes, então trabalhos diferentes, maneiras diferentes de monitorar, de auxiliar e de aprender. Ele está perguntando, Tiago, se você quer perguntar alguma coisa, se você tem alguma curiosidade, se ele puder responder e ele souber, ele responde. Deixa eu pensar. Deixa eu ver primeiro se as meninas têm alguma coisa aqui que eu não olhei. Vocês estão tudo quietas? Não, tá todo mundo bem. É, pergunta pra ele se, de alguma maneira, ele pode dizer que as outras falanges de Exu têm processos parecidos Sim, ou né? sim. Quando ele falou em, ele não quis falar falange, ele procurou falar de uma forma mais simples para que pudesse entender, mas quando ele falou em zonas, ele se referia à legião, à falange, porque ele é da falange Tiriri. E então existe outras falanges a qual, quando ele se referia que teria que entrar nessa zona, ele se referia à falange para aprender. Então, todas elas têm suas regras, têm seus aprendizados, têm sua forma de ensinar. Ele não diria que seria a mesma forma que a falange Tiriri trabalha, porque eles trabalham de uma forma diferenciada, cada um trabalha de uma forma diferenciada, embora todos passem por esses processos. Todas as falanges passam pelo processo de aprendizado, tendo que entrar em outras falanges para aprender, passa pelos processos de acoplagem, passa pelos processos de aprendizado de plasmagem, manipulação de energia e outras coisas mais. Mas sim, algumas falanges existem seus fundamentos que não são passados para outras, porque cada uma tem o seu fundamento. Claro que eu também não posso falar aqui de uma forma tão clara esses fundamentos, não assim, mas seria difícil até de entender no geral. Mas sim, todos eles têm um exercício, têm uma forma de aprender. E existem regras, existem aprendizado, mas cada um tem o seu fundamento para trabalhar naquilo que foi proposto.
E também posso dizer a você que estamos, de uma certa forma, unidos quando temos o mesmo propósito. Mas eu também, eu não sei se você lembra, comentei aqui que existem algumas falanges que não são permitidos, não foram permitidos para mim. Então, eu não posso falar dessas falanges que eu não consegui entrar ainda. Não por merecimento ou falta de merecimento, mas pelos propósitos diferentes. Mas eu acredito, que estamos numa região, podemos dizer assim, embora esferas diferentes, reinos diferentes, melhor dizendo para você, falanges diferentes, mas é uma região onde só nós, das falanges, que é muito intensa e muito extensa, não tem como eu mensurar para você o tamanho, mas o que eu posso lhe dizer é que alguns, quando eu falo alguns, não só da falange, alguns humanos que de uma certa forma fazem partes de algumas falanges, têm essa permissão de estar em todas as falanges. Eu não, ainda não, mas eu sei que tem. E Entendi. você sabe, ele deu uma risada, Tiago. Aquela risada. Eu não consegui dar. Ele me pegou de Hum, surpresa. Entendeu. Tu entendeu, né? Entendeu. Eu tô perguntando para ele se ele tem mais alguma coisa para me mostrar, para me dizer. E eu disse a ele assim que eu tenho muitas dúvidas, gostaria de saber muito mais, mas ele falou para mim que não é o bastante que ele falou, mas ele quer saber de mim se eu me lembrei de algumas coisas. Eu disse a ele que lembrar, eu não lembrei, mas eu vi algumas coisas, alguns trabalhos que ele estava me ajudando e eu fazendo. Ele falou para mim que eu não me apressasse, não é falando no meu tempo, que não é para ontem e nem para amanhã, mas que esses processos de lembranças vai vir, de lucidez vai vir aos poucos para mim. Aí eu estou perguntando para ele se essas lembranças é, é algo necessário para minha programação aqui. Aí ele está falando que tudo que a gente vivencia aqui é necessário para nossa programação. Tudo.
não tem nada que se perca, nada que se jogue fora e não tem nada que não esteja na programação. Embora eu não veja a programação como algo preso, algo manipulado, algo sem o meu desejo, porque o meu desejo, assim como o dele, é levado em consideração, sim. Mas se a gente quer aprender, ele diz assim: eu vou falar de uma forma bem clara. Se a gente quer evoluir, quer expandir, como a gente costuma falar, então a gente se determina, negocia, se propõe a seguir regras, a seguir uma programação para chegar ao ponto desejado. Então, uma programação é desejada por nós. E o que acontece é só uma forma da gente aprender em determinadas paralelas que existem regras e vivências. E se a gente quer chegar a essa evolução, a essa expansão, e vai até essa paralela vivenciar, então tem que ter regras e programação para não desorganizar outras, porque uma coisa depende da outra e a gente não tem noção de uma ação, um sentimento que acontece aqui, o quanto influencia para muitos outros de nós, em outras paralelas, e vice-versa. Aí eu estou perguntando para ele assim, o fato da gente não lembrar e não acreditar, como tem gente que não acredita, não se lembra. Ele disse que faz parte da programação de aprendizado, lembrar ou não lembrar, de ser mais dualista ou menos dualista. Isso vai depender do contrato, da programação. Então, não se incomode com pessoas que fazem guerra, porque é o propósito delas vivenciar o que tem que ser vivenciado. Aí eu estou perguntando para ele que eu estou perguntando para ele no fato de pessoas fazerem a gente sofrer e fazerem outras pessoas sofrerem é parte da programação, porém para nós aqui o sentimento é muito pesado e difícil de entender. Aí ele está me falando se não tem, assim, eu estou perguntando para ele assim, se não tem uma forma de amenizar, de auxiliar, ajudar para que o sofrimento não seja tão intenso, tão pesado. Aí ele está me falando que, infelizmente, eu não tenho como falar para você hoje, da forma que você já entende as coisas,
que tem como amenizar. Eu poderia até falar para você em outra época, onde suas crenças, seus desejos estavam em outro patamar. Eu poderia não te iludir, mas eu poderia te acalentar com uma palavra ou incentivo que as coisas iriam e vão melhorar. Mas hoje, com a sua crença, não dá para me falar isso para você. Então, o que eu posso falar para você, que é a questão do sofrimento, de amenizar sofrimento, eu poderia falar para você que entender o seu processo, entender o processo coletivo, lembrar de algumas coisas, faz com que o sofrimento seja amenizado, mas não cessa, não cessam o que tem que acontecer. Aí eu tô falando para ele assim que tem certas coisas que é difícil de eu aceitar e, e neutralizar os sentimentos, mesmo tendo a crença que eu tenho hoje. Ele disse que não precisa eu me preocupar com isso, em neutralizar ou deixar de sentir certas coisas, porque são esses sentimentos e essa tentativa de aprender, de tentar entender esse processo, é que ele também está aprendendo comigo. E que, claro que tem muitas coisas que ele pode esclarecer para mim, mas é muito interessante para ele ver a forma das, dos auxílios que ele faz, a forma com que às vezes a gente recebe as situações e como a gente sente. Porque, embora ele também seja humano e dualista e tenha sentimentos, há muitos sentimentos aqui que é desconhecido para ele. E outros sentimentos ele nem mesmo mais se lembra de uma forma tão primitiva. Mas que é bom, é interessante para ele ver certos sentimentos primitivos e ele se lembrar de uma outra visão, de uma forma bem diferente, com outro tipo de sentimento. É esse tipo de aprendizado que ele acha muito interessante aqui, nessa nossa paralela, assim como outras também. Mas aqui é muito interessante para ele relembrar sentimentos bem primitivos. Ele está perguntando se tá bom para você, Thiago, Tá ótimo. se ele pode encerrar. Podemos encerrar. Ele está perguntando para você se você tá bem, se tá Tô. pesado, Não, tranquilo. tá tranquilo? Ele deu outra risada e ele agradece, A tá gente que agradece. agradecendo.
Ele está agradecendo muito. Ele reverenciou e disse: a gente se vê. Ai, Salve sua banda. salve. Saravá. Laroye, Exu, Laroye. Olha, pense num peso nas minhas costas, Tiago. Eita, nós. Vamos com calma. Ah, Vamos pro pós-sessão.